precisa hoje falar em saúde, educação, isso é redundância. Nós temos que continuar, se tem algo que está dando certo, continuar e implementar melhor. Mas hoje sabe qual é o grande problema e a preocupação? Não é tanto mais a saúde, é a questão do emprego. Como é que o jovem com uma carteira sem assinar vai conseguir o primeiro emprego da vida dele? O Caboré, que está aqui na Câmara, já vai para 6 anos, fala desse projeto. O governo é dele, o prefeito é dele, ele é líder do prefeito, o governador é do PSDB, o presidente é do PSDB, e não sabe nada do que ele fala aqui na tribuna. Então ele vê que ele, como vereador, não tem força para fazer isso. Eu acredito que ele deva ter até isso realmente como uma verdade, porque é do meio trabalhador, mas como vereador não tem força. O presidente da República é dele. Aliás, Walter Parelli é candidato a deputado federal, mandou na questão do trabalho. O governador é dele, o prefeito é dele, ele não faz nada. Quem que vai esperar que o Maurício faça, que o Jair faça, Carlos Andrade faça, Paulo Silas faça? Então não tem que parar com demagogia. Deputado, ele tem que saber o seguinte: se o governador, o que a Analice pode prometer para o povo? Lutar para Taboão da Serra. E se o Maluf for governador, que não foi recebido aqui na cidade, que está bem gravado na mente dele que não o receberam em Taboão da Serra, qual será o relacionamento dela com Paulo Maluf eleito? Vai prometer o quê? Vou lutar pela cidade? Vou brigar pela cidade? Ela vai lutar falando que nem eu falo aqui na tribuna e não vai conseguir nada. Então não tem essa demagogia de dizer que vai fazer. Tem que dizer o seguinte: tem que ter o compromisso de lutar pela cidade. Lutar sim. Se você for situação, você vai carrear, você vai conseguir algo para o seu município. Mas se você não for, você vai ser oposição, mas oposição com dignidade, tentando lutar para a sua cidade, tentando lutar para as bandeiras que você tem em mente que são importantes para a sua região. E a bem da verdade, essa campanha é uma campanha que vai surpreender muita gente. O eleitor está cada vez mais compenetrado no seu voto do que nós imaginamos. Hoje, por exemplo, nós temos lá uma obra do Silvio Claudino, que me dá um contador, né? Cada mão que eu aperto o contador para saber o número de contatos que nós tivemos. Hoje foram 402 contatos no Jardim Clementino. A maioria dos contatos a pessoa te recebe educadamente, mas você não sabe o que ela vai fazer. Ela te trata bem, recebe o seu santinho, entra para dentro de casa e você não sabe o que ela vai fazer, porque ela vai refletir muito. E o povo brasileiro é um povo extremamente educado, porque com toda a angústia que ele vive, são poucos aqueles que reagem de maneira positiva ou de maneira negativa em uma caminhada de campanha eleitoral. Então é essa responsabilidade que nós temos que ter na nossa campanha, na nossa caminhada. E eu já disse aqui nessa tribuna, eu estou preocupado em fazer a minha campanha, a minha posição política, independente de resultado. Eu já fui candidato, não foi uma, não foi 2 vezes, já me coloquei como candidato constituinte e candidato a deputado, e tenho a respeitabilidade no meu partido e no estado por onde eu ando. Sou um homem hoje de 27 mil votos e as pessoas sabem como é Paulo Silas. Pode perguntar em qualquer lugar desse estado qual é a postura. Paulo Silas faz dobrada com alguém e trai. Aliás, a última dobrada que nós fizemos com Michel Temer, políticos da cidade foram fazer a nossa caveira e nós fomos chamados no comitê do deputado Michel Temer para dobrar, porque conhece a nossa postura, muito embora a sua assessoria questione o número de votos. Eu disse a ele: deputado Michel, o senhor conhece o meu trabalho, se interessa a dobrada para o senhor sabe como nós trabalhamos. Ele disse assim: Paulo Silas, de seriedade, nós políticos conhecemos todos, porque todos nós já nos defrontamos e já comparamos em outras eleições e sabemos quem é o trambiqueiro e quem é o político certo e quem faz as coisas corretamente. E isso acontece aqui em Taboão. Se alguém for sair candidato a vereador, nós já sabemos qual a postura que aquele candidato vai ter, e isso é uma informação que corre entre todos nós candidatos, independente da sua sigla partidária. Então eu fico muito contente, eu estou muito satisfeito das minhas caminhadas. Confesso aos meus nobres pares que eu não sabia qual seria a receptividade que teríamos, que cada campanha é uma história, cada início de campanha você vai
para a rua com uma grande interrogação na sua cabeça, você não sabe o que as pessoas vão dizer, principalmente porque eu sou um político, não sou um político de uma eleição. Eu já tenho uma caminhada e uma jornada, e as pessoas dizem: quantas vezes já votei para você? Será que dessa vez vai? Você se elegeu vereador, e nós temos a mesma postura de ir para a rua, e vamos para a rua nesta campanha, independente do que vai ocorrer. E o resultado das urnas nós vamos aprender a respeitar, porque o resultado das urnas, ele pode não transparecer uma realidade, mas nós temos que conformar, porque a urna é o resultado final que a população vai realmente dedicar àquela confiança que ela entende que o candidato merece naquele momento. Portanto, estou feliz, vou fazer a minha campanha. Pessoal meu já foi ameaçado aqui na praça, já relatei isso para os vereadores. Nada disso vai me intimidar, não queremos provocar ninguém. O meu banner está quase no chão, o nego está arrancando, não tem problema, não quero arrancar banner de ninguém. Vou lá, vocês vão ver banner meu lá no chão, entre o poste e o passeio. Não tem aquilo, é só para dizer que eu sou candidato, não quero disputar, não preciso arrancar banner de ninguém, porque quem arranca banner está preocupado com outro tipo de coisa. Eu estou preocupado com o voto, e se eu não convencer o povo do voto, eu vou precisar aprender cada dia mais, para concluir, cada dia mais eu vou aprender o que é campanha política. Eu acho que o homem público não se forja pela vitória, mas pela coragem de enfrentar cada luta e cada batalha. E essa vai ser mais uma experiência. E eu inicio a minha campanha, que iniciei ontem a minha campanha na cidade, como se fosse a primeira campanha que eu enfrentaria, com a mesma coragem. E a partir do Leme, evidentemente que eu conheço, eu começo sempre pelo Leme. Eu não vou começar por um bairro que eu questiono. O Leme eu sei que eu tenho um carinho especial da população do Leme, e isso foi retratado a mim ontem, na minha caminhada das pessoas. E hoje fui para um bairro que eu não tenho tanta penetração e fiquei surpreso da receptividade do Jardim Clementino. Isso nos entusiasma a continuar, a perseverar. E sucesso a todos que são candidatos, e a minha campanha vai continuar, e o nosso trabalho, a nossa postura na Câmara continuará sendo a mesma. Mané do Café, parabéns pela homenagem que você recebeu lá da Academia de São Lourenço, pelo seu trabalho, divulgando, e é isso aí que nós precisamos. Obrigado. Consulta, senhor secretário, são oradores inscritos. Próximo orador, vereador presidente Paulo Souza Félix. Peço ao vereador Eloy que assuma os trabalhos para que eu possa dar. O senhor tem 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores, representantes da imprensa regional, lideranças presentes, eu entendo que o momento eleitoral é o momento de reacomodação das forças políticas, de enfrentamento das ideias e de que cada um explicite o que quer fazer. É comum, por exemplo, em tempos de eleição, aumentarem as denúncias, não é? Como se o denuncismo levasse a algum lugar. Nós temos aí denúncias para todos os gostos. Está aí o governo do PT do Imbu denunciado na justiça. Está lá o PT em Santo André denunciado na justiça. Está lá Ciro Gomes, que tem um vice que está com problemas lá com liberação de recursos do FARC, etc. Temos candidatos que renunciaram em função de denúncias. Temos aí o candidato do PMDB que acabou de renunciar porque o cacique lá, segundo ele, Orestes Quercia, queria mandar no programa eleitoral dele, né? E muita coisa pode rolar nas eleições, desde a eleição nacional, estadual e regional. A nível federal, a campanha começa agora. E como sempre, é hora das pessoas tomarem partido. Então eu quero aqui anunciar que o meu candidato, o candidato da minha família, o candidato das pessoas que nós temos conversado, as lideranças, nosso candidato chama-se José Serra, para presidente da República. Por quê? É muito fácil agora, não, fulano está na frente, vamos apoiar.
não vamos apoiar porque está na frente. Nós temos que apoiar aquele que nós consideramos que é melhor. Que é melhor preparado para o exercício do governo. Porque senão, nós vamos ter que olhar para os países vizinhos para saber o que está acontecendo. Olhar para a Argentina, para ver que a Argentina, uma geração inteira está abandonando a Argentina para outros países procurar emprego. Porque a Argentina está no fundo do poço, porque escolheram um presidente fraco que teve que renunciar e jogou a Argentina no abismo. Temos um presidente eleito no Peru com 70% dos votos. Está lá, marcha, protesto, o povo na rua fazendo barricada para derrubar o presidente. Temos um presidente na Venezuela chamado Hugo Chávez, eleito com quase 90% dos votos do país, e está ameaçada a Venezuela de uma guerra civil. Temos o exemplo da Colômbia, que em 2 décadas morreram quase 200 mil pessoas por conta da guerra civil instalada naquele país. Temos o Uruguai aqui do lado, que era considerada a Suíça da América Latina. Está lá, recorreu ao FMI, tem greves, protestos e o povo se enfrentando nas ruas. E o Brasil, que vive um processo, que não há perigo de guerra civil, pode ir para a estabilidade e esse país virar um caldeirão. Tem gente que fala, eu quero ver se vai ficar pior mesmo. Só que se ficar pior, são os nossos filhos e nossos netos que vão pagar. E vão pagar um preço muito caro. Por isso nós apontamos o caminho da estabilidade. Quem tem preparo, quem tem condições de governar esse país, de fazer a transição sem susto, chama-se José Serra. E nós vamos para as ruas defender isso. Depois, nós vamos ver quem... A história vai mostrar quem tem razão. A história vai mostrar. Não vamos falar mal dos outros candidatos, não. Vamos falar que o nosso é melhor. Por isso nós vamos apoiar o José Serra. Agora, quando ele está atrás, porque quando ele estiver na frente, vamos ver o que acontece. A nível do governo do Estado, nós vamos apoiar Geraldo Alckmin. E vamos apoiar por quê? Tem um monte de gente que pensa assim, eu voto no outro lá, vou dar só as iniciais dele, Paulo Salim Maluf. Ele rouba, mas faz. Que papo é esse que rouba, mas faz? Nós temos que votar em quem faz e não rouba. Que história é essa? Rota na rua. Rota na rua contra quem? Porque a polícia está na rua. Teve um episódio lá na Castelo Branco, onde morreram 12 criminosos, supostamente ligados ao crime organizado. Então, uma comoção, não é? O vice-prefeito de São Paulo, o vereador Jair Cardoso, Hélio Bicudo, estava pedindo abrir inquérito. O pessoal estava armado de metralhadora, fuzil, granada, não iam para pescaria. Eles não iam fazer piquenique. Não é? Onde eles iam? E o prefixo do ônibus era 157. Onde ia esse povo? E o Jair Bicudo quer processar o secretário da Segurança, derrubar, etc. A sociedade clama pela mão pesada da polícia contra o crime. E quando a polícia age, está aí. Vamos derrubar o secretário da Segurança. Ora, então nós temos que ter uma política de segurança que respeite os direitos humanos, vereador Jair Cardoso, mas que respeite os humanos direitos. Nós temos que ter uma política de segurança que priorize o policiamento ostensivo. Mas não é polícia para matar filho de trabalhador, como era no tempo do Maluf, da Rota 66 e tantos outros extermínios que foram cometidos no estado de São Paulo. Então nós temos que ter um governador que tenha as mãos limpas e que deixe a bandeira de São Paulo limpa, o maior estado, a locomotiva do país, não pode cair na mão de pessoas erradas. E nós vemos o PT hoje fazendo dobradinha com o Maluf. O Genuíno só fala mal do Alckmin, não fala mal do Maluf. Juntou o PT com o Maluf. Eu nunca pensei que eu ia ver um negócio desse. O Maluf fala que vai votar no Lula. E daqui a pouco o Lula fala que vai votar no Genuíno, vai votar no Maluf também. Não é? Que samba do crioulo doido é isso? Não é? Então nós temos que ter postura.
Não é porque está na frente na pesquisa, nós temos que falar aquilo que nós acreditamos que é melhor para o nosso país, para o nosso Estado. E a nível da nossa região, vereador Paulo Silas, não é possível falar que um deputado não pode fazer nada. Não faz nada os que já foram eleitos por aqui, infelizmente. Mas nós temos que recuperar a bandeira regional. Porque no interior, tem gente que vai para o interior de São Paulo e fala, mas como o interior de São Paulo está bonito? Está bonito porque tem deputado que defende o interior. Está bonito porque lá no interior os deputados defendem áreas de interesse estratégico para que as indústrias vão para o interior. Os deputados do interior conseguem policiamento. O interior está cheio de polícia, tem mais do que na Grande São Paulo. Tem mais do que na nossa região. Por quê? Porque os deputados estão lá conversando com o governador e levando os recursos para suas bases. Quem é que fala por 500 mil de habitantes aqui na nossa região? Ninguém. Ninguém fala. Precisamos trazer habitação para a nossa região. Quem é que fala com o governador? Tem 640 municípios no estado de São Paulo. 4.000 vereadores. Nós temos que ter um deputado que defenda o desenvolvimento sustentável da região. Imbu, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba e Bugaçu estão na lei de proteção dos mananciais. Nós temos que apontar o potencial da natureza da nossa região para o ecoturismo, para desenvolver políticas de economia sustentável para a nossa região. Não é possível que essa região que tem uma natureza maravilhosa, rios que não estão poluídos e que não são explorados para o turismo. Um deputado tem que apontar isso. E mais, vereador Paulo Silas, o deputado tem que colocar no orçamento do Estado recursos para a nossa região. Se tiver maioria, né? Se tiver maioria e se tiver capacidade e articulação. Porque eleger um deputado só para meter o pau no governo e não trazer nada também, vereador Paulo Silas, me desculpa. O vereador não foi eleito pelo povo. Quando o povo vota no vereador, o que ele pensa? Eu vou votar no vereador que me representa, para que traga benefício para o meu bairro, para a minha região, etc. Eu fui eleito assim. E eu sei aonde estão. E digo mais, eu fui vereador de oposição 3 mandatos nesta casa. E com 3 mandatos na oposição, vereador Paulo Silas, nós urbanizamos o Jardim das Margaridas, construímos as casas na marra no Jardim das Margaridas, colocamos água, luz, esgoto, asfalto, iluminação pública, levamos posto de saúde e creche lá, comigo na oposição. Está lá. Comigo na oposição, conseguimos levar um conjunto habitacional do Parque Laguna. E lá dentro tem creche e tem escola. E eu estava na oposição. A ferro e fogo. Porque ficar só falando na tribuna e não ter obra para mostrar, não é isso que o povo espera do parlamentar. Nem do vereador, nem do deputado. Tem que fazer a denúncia e tem que ter proposta. Então, o deputado que for lá para a Assembleia, só para ficar na tribuna metendo o pau no governo e não trazer obra, não colocar recurso no orçamento, nós vamos queimar a bandeira do deputado regional. Os nossos municípios aqui em Imbu, principalmente em Imbu, nós temos andado em Imbu, vereador Paulo Silas. O povo de Imbu olha para Taboão maravilhado. O povo de Imbu, vocês são do Taboão. Puxa, quando é que Imbu vai ficar igual ao Taboão? Vai ficar igual ao Taboão quando eleger um prefeito responsável e que não fique lá, em vez de governar, ficar com discurso ainda. O povo não quer discurso de quem governa, o povo quer ação. Olha que a classe política do Imbu encontrar o seu norte, porque quando a classe política briga, Paulo Silas, quem perde é o povo. Toda vez que a gente se divide, que a gente vai pro pau entre os vereadores, e quando a gente esquece de governar, quem paga é o povo. E os políticos não têm o direito de brigar e colocar os interesses populares acima dos ideais que nos trouxeram para cá. Então nós temos responsabilidades, e eu digo que eu tenho preocupações, vereador Paulo, que eu não consegui ainda resolver. Eu tenho um compromisso com a minha consciência de tirar o acampamento do sítio das Madres de lá e construir casa para aquele povo morar. Se eu não fizer isso no meu mandato, não valeu o meu mandato.
Eu tenho compromisso, lá no Jardim Samorrides ainda, de ter outra favela lá. De nós terminarmos aqueles 100 barracos no meu mandato. E eu tenho que trabalhar para isso. Não vou ficar esperando, não. Eu tenho compromisso com o movimento de moradia do Jardim Helena. O meu compromisso eles têm. E vou lutar por isso ao lado do vereador Jair, porque não vai beneficiar o Jair, vai beneficiar aquela comunidade. Acima da minha diferença partidária com o vereador Jair Cardoso, estão os interesses do povo. Então estou do teu lado, Jair. Estou do teu lado, Maurício, a hora que tiver uma bandeira comum. Do vosso lado, Paulo César, do vosso lado, Carlos Andrade. E dos outros companheiros nossos aqui. Então nós não podemos frustrar essa bandeira regional. O deputado tem que lutar. Ele não diz que vai conseguir, mas coloca o seu mandato a serviço de trazer uma universidade pública para alavancar o crescimento regional. Para que nossos jovens tenham capacitação. Porque se nós formos na Prodesp, nós vamos ver que o pessoal da mão de obra especializada da Prodesp vem de São Bernardo, vem de Diadema, vem de Osasco, vem de todos os lugares. Porque nós não temos uma escola especializada que ensine informática e que dê acesso à nossa juventude. Mas se o deputado não pegar essas bandeiras, para que nós vamos votar em deputado então? Para depois de ser secretário de um outro governo? Como fez o vereador Maurício, infelizmente o doutor Evilásio, infelizmente para a nossa região. Porque quem assumiu a suplência do doutor Evilásio foi um deputado de Itapeva, que foi levar recursos para lá. Foi um erro, eu faço essa crítica. Eu fui vice-presidente do Evilásio aqui. O doutor Evilásio errou. Porque quando você é eleito para ser deputado, cumpra o seu mandato até o fim. O povo não vota em você para ser secretário, votou para ser deputado. Eu sou eleito vereador, depois viro secretário do Fernando Fernandes. O povo não votou em mim para secretário. Então nós temos que ter essa responsabilidade de apontar os caminhos para a nossa região. A nossa região está órfã e o povo está sedento de uma liderança que conduza os caminhos e defenda os interesses da nossa região. A nível da educação, quantas escolas um deputado pode colocar no orçamento? Nós precisamos de um distrito policial no Pirajussara. Quem é que vai trazer um distrito policial no Pirajussara? O Imbu tem um deputado para aumentar a segurança. Então nós temos que ter o alcance real do que pode um deputado estadual, do que pode um deputado federal, e nós precisamos fazer com que o debate das eleições sirva para politizar, para dar esperança. Porque eu aprendi na oposição, vereador Jair Cardoso, que não adianta maldizer a treva, nós temos que acender a luz. Não adianta dizer que está escuro, você tem que vir com a vela iluminando os caminhos do povo. E para fazer brilhar a nossa estrela, vereador Jair Cardoso, não precisamos apagar a estrela de ninguém. Nós temos que acender a nossa própria luz e deixar a luz dos outros brilhar. O povo sabe, o povo é sábio, o povo sabe a luz que cada um de nós tem, e essa luz é dom de Deus. Umas brilham mais, outras brilham menos, mas cada um tem a sua luz concedida pelo poder divino. Então vamos deixar o povo decidir. Não vamos tentar apagar a luz, vereador Paulo César. Vossa Excelência tem seu mérito. Ninguém há de apagar. O vereador Carlos Andrade tem seu mérito. Ninguém vai apagar. Vossa Excelência não vai ouvir ninguém nessa cidade, nenhum eleitor, onde eu bater na porta ouvir falar mal de Vossa Excelência. Aliás, tem encontrado votos do Vossa Excelência, o vereador Paulo Silas. O vereador Paulo Silas, nenhum vai dizer. O Paulo Félix esteve aqui e falou para não votar no senhor. Então, e onde tiver o voto definido, nós não vamos mudar. Então eu quero chamar a nossa responsabilidade da classe política para dizer para o povo aí fora que há esperança. E a esperança está naqueles que querem ser líderes do povo. Porque se nós formos para o meio do povo dizer que não tem jeito, o nosso país não tem jeito. E nós não podemos virar Argentina. O Brasil é um país grandioso, maravilhoso, e vai ser um dos maiores países do mundo, porque o nosso povo é generoso,
O nosso povo é trabalhador e o nosso povo precisa de oportunidades. Muito obrigado. Quero primeiro, vereador Maurício, devolver a palavra à presidência ao vereador Paulo Souza Félix, para que dê continuidade aos trabalhos. Concedo a palavra ao ilustre vereador Maurício André, por 5 minutos no termo do artigo 102, como líder do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres pares, plateia que está presente. Bom, eu estou usando a palavra pela liderança, porque fui citado aqui nessa tribuna pelo vereador Caboré. Ele disse aqui que a colunista Leonor Lac é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está fazendo algumas coisas boas para a cidade, o que eu até acredito. Só que a denúncia que eu fiz aqui da colunista, ela tem fundo e ela não pode fazer aquilo que ela fez. Então, se ela é uma pessoa boa, até acredito que seja, inclusive, ela é uma pessoa que é de entidade social na cidade, só o que foi feito, ela não poderia ter feito. A crítica foi a isso, não quanto à conduta dela como pessoa ilibada que possa ser na cidade. Então, senhores, nós estamos aqui também para dizer o seguinte: nessa época de campanha política, os candidatos vão ao povo, vão às ruas, como é o caso do Paulo Silas, e esses candidatos, eles chegam ao povo tentando transformar esse mundo de mentira que transformou a classe política, e nós temos prioridade única de chegar para as pessoas e dizer somente a verdade. Algum candidato tem que chegar para essas pessoas e não pode mais prometer para essas pessoas, fazer falsas promessas. Alguém tem que chegar e acenar para esse povo que está muito sofrido nessa cidade, com o desemprego nas alturas, com a saúde pessimamente administrada. Alguém tem que chegar e pôr o fim da promessa. Alguém, ou melhor, nunca se chegou ao povo e disse que a cura da miséria desse povo é dando esmola. Alguém tem que chegar e dizer que é com trabalho e com educação que vai acabar a miséria do povo. Caboré, você citou onde eu moro. Nunca, e alguém tem que chegar para esse povo e dizer que não é com o empobrecimento do rico que necessariamente o pobre vai ficar rico. Não é por aí a situação. O senhor se engana quando o senhor disse as coisas que o senhor disse nessa tribuna. Nós temos que chegar para o povo e mostrar para o povo que atrás dessa isca saborosa do paternalismo que tem, nós temos que mostrar para esse povo que atrás dessa isca existe um anzol bem afiado da servidão que ele vai sofrer depois do voto. Nós temos que mostrar muita coisa para esse povo quando nós vamos na rua pedir voto para eles. E nós sabemos como fazer isso na rua. Então não adianta o senhor vir aqui na tribuna e começar a declarar coisas que muitas vezes não são verdadeiras. Nós temos muito um olhar crítico da cidade. A Câmara de Itabon tem 22 olhos para ver e 11 bocas para falar as coisas, as benesses desse governo. Nós da oposição temos muito menos do que isso. Então nós temos que alertar o povo aqui na cidade do que está acontecendo de ruim. Porque de bom, o senhor já vai daqui a pouco, vai sair daqui e vai ter um encontro com o prefeito. O senhor pode dizer para ele tudo de bom que está acontecendo, porque o senhor é incapaz de dizer alguma coisa de ruim que acontece na cidade. Por que o senhor tem medo de dizer isso? Porque o senhor tem medo de brigar com o homem. Certo? E eu só tenho 5 minutos, já está acabando meu tempo. E eu, na semana que vem, vou falar muito mais para o senhor. Certo? Eu consigo enxergar as coisas que estão sendo feitas de bem aqui nessa cidade. Eu sei, com 2 olhos apenas. Fala de bem que está sendo feito, então, para me saber. O que está sendo feito bom aqui na cidade? Está sendo feito
várias reformas, recapeamentos das principais avenidas. Estão sendo feitos aqui algumas pontes em colaboração com o prefeito, com o governo estadual. Estão sendo feitas canalizações, estão sendo feitos piscinões na cidade. Eu enxergo isso daí, mas eu não posso vir aqui na tribuna. Se eu mudar para Taboão da Serra, fica melhor, você enxerga mais. Eu tenho lá na tribuna para falar, certo? Quer dizer então que o senhor só enxerga. Eu desconfiava realmente que o seu olhar era muito pequeno. O senhor só enxerga Taboão da Serra, porque o senhor mora aqui. O senhor não consegue ver o Brasil, o senhor não consegue ver o mundo, o senhor não consegue. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo globalizado, meu filho. Nós estamos no mundo globalizado. O senhor vem aqui na tribuna e fala do Brasil, fala de São Paulo, fala não sei de quem. O senhor não consegue enxergar nada disso, porque se eu moro em São Paulo e não enxergo Taboão, que tem 22 km², o senhor imagina o senhor que mora aqui em Taboão, como vai chegar um país que tem 8.500 km²? O senhor, é incoerente as coisas que o senhor fala. 8.500.000 km². Então o senhor chega... Quantos quilômetros quadrados? Brasil? 8.500.000 km². Viu agora? Isso eu errado. Isso. Então o senhor Caboré, o senhor tem que vir aqui e fazer uma crítica construtiva. Não adianta o senhor vir aqui querer denegrir a imagem para ganhar riso da plateia. Isso não traz, primeiro que não traz voto, e segundo que não traz nada, não acrescenta nada no debate que o Paulo Félix quer fazer, um debate de ideias. Isso que o senhor tem não é ideia nenhuma. Então, por favor, o senhor vem aqui na tribuna e traga as suas propostas. O senhor chega aqui e fala, desde que eu não era vereador, eu estava sentado ali, o senhor fala, eu vou construir, eu quero, doutor Maurício, me ajuda a construir um centro geriátrico, me ajuda a construir como é que ele fala? Negócio de curso profissionalizante. O senhor está junto com o governo e não trouxe nada disso. O senhor quer que eu ajude? Se o senhor quiser, amanhã nós sentamos e fazemos um projeto para isso. Obrigado. Vai lá no Salete, você vê o que é o Salete. Vai lá. Vai estar sem posto de saúde lá no Salete, viu? O que você trouxe para Taboão? Você não trouxe nada. Trouxe eu, que é muito importante. Trouxe você. Senhor presidente, Nós vamos te eu volto nessa tribuna para relembrar o seguinte: eu não quero que minhas palavras sejam desvirtuadas dessa tribuna, eu quero que o povo saiba a verdade. Eu quero dizer que falar para trabalhar para a região, isso já é um dever e uma obrigação, é um compromisso. Eu defendo o voto distrital, porque o voto distrital, você tem mais possibilidade de fiscalizar o seu representante. Mas o que eu quero dizer efetivamente, que eu na oposição aqui, já fiz o trânsito dessa cidade ser regularizado. Se não fosse a minha denúncia, estaria aí sendo feita irregularidades até hoje. Foi com uma denúncia aqui que a Secretaria da Educação providenciou a regulamentação das suas contas para a merenda escolar. A oposição aqui tem papel e está exercendo. E quando Vossa Excelência foi oposição, existia democracia. Eu era uma das pessoas que somava Vossa Excelência para ecoar no Executivo, e eu era líder do Executivo, porque eu sabia que a causa era justa. Agora a oposição aqui funciona assim. Eu lembro que eu pedi uma reunião para discutir salário com o líder do prefeito, isso há 1 ano e meio atrás, e até hoje essa bendita reunião não saiu. É isso que eu digo, fazer oposição com democracia é muito fácil, fazer oposição com autoritarismo é muito diferente. Eu pedi para o prefeito aqui nessa sala uma lombada, e o prefeito se comprometeu de atender uma lombada, que até hoje o prefeito não atendeu este vereador. Uma lombada, promessa do prefeito Fernando Fernandes. Essa cidade tem no Jardim Roberto, e ele diz, pode deixar, vereador Paulo Silas, eu vou mandar fazer a lombada. Até hoje não fez a lombada. Não é artigo 102, tá? Não, eu estou na palavra que estava escrito. Eu quero saber se eu posso pedir a parte. Não, eu até daria, eu não sei. Maurício que sabe. Pode ou não pode, Maurício? Você que é o presidente. Não posso falar. Passando, para mim tá, para mim não tem problema se a mesa tiver. Artigo 102,
102. O vereador está no termo do artigo 102. Mas não pode em ser- seguida eu vou estar escrito não pode ter uma parte. parte. Nos outros 5 minutos eu dou a parte. Então eu quero dizer que fazer oposição com democracia é uma... E Vossa Excelência tem mérito. Só Vossa Excelência, não estou dizendo que com a democracia só não teve luta, não. Teve mobilização, mas tinha espaço para discutir com o governo. Só tinha espaço, só sentava lá, conversava com o governo, nós debatíamos aqui e o governo recebia. Quero saber, a oposição já pediu uma reunião com o prefeito. Estou falando, isso aqui está registrado na casa. Nunca teve resposta para a oposição, nunca. E foi um pedido oficial, foi de tribuna. Eu me lembro que as pessoas dizem assim, não tem aumento de funcionalismo, que a pessoa, a oposição só mete o pau, então nós fizemos um pacto. Tá bom. Então nós apresentamos uma emenda no orçamento, que tem o dinheiro, queremos discutir com o prefeito. Onde está a reunião? Está aí nos anais da casa. Como que é? A oposição aqui não tem jeito. Aqui é o seguinte, a situação se discute, não é? Tem que vir para a tribuna, é o único recurso. Agora, na Assembleia, vereador Paulo de Souza Félix, é o que eu falei, se o Maluf eleger, eu quero ver a Analice, a não ser que a Analice passar para o lado do Maluf, e ele estiver precisando de voto para conseguir as coisas. Porque quem conhece o governo Paulo Maluf sabe como funcionam as coisas. Eu quero ver se ela tiver na oposição na Assembleia Legislativa, o que ela vai fazer, não pode mentir para o povo. Quem não vai lutar pelo metrô para vir Taboão da Serra? Quem não vai lutar pelos mananciais? Aliás, da Prodesp, há de se dizer que o Quércio, o governo do PMDB, lançou a pedra fundamental do centro tecnológico que o governo Mário Covas enterrou. Que no governo Quércio, a Prodesp tinha menores de Taboão da Serra, que hoje são secretárias, que tiveram treinamentos, menores carentes de Taboão da Serra. Faziam cursos da Prodesp, vereador Eloy. E o senhor estava de lá. Hoje eu encontrei com uma menina que é enfermeira na prefeitura, que veio da periferia, da favela, e fez curso da Prodesp, que já não existe mais isso hoje na nossa cidade. Pergunte se a Prodesp pega um menino carente da cidade para dar curso hoje. Enterraram isso, Caboré. Isso que você defende, o governo do PSDB enterrou aqui na nossa cidade. Procure saber onde está a pedra fundamental do centro tecnológico da Prodesp para treinar jovens de Taboão da Serra, que o governo Mário Covas enterrou. Então é isso que nós precisamos saber. Que deputado tem, como aqui tem o vereador, que vai conseguir as coisas sim. Se ele não consegue por bem, vai ser... se ele não consegue por bem, ele vai ter que lutar e mostrar o que faz. O deputado, ele tem que fazer como eu já fiz para Taboão da Serra. Eu sou eleito aqui nessa cidade porque tenho história. Todo bairro que eu ando nessa cidade, eu sei que quando eu me elegi presidente, e Vossa Excelência vereador, tinham 3 sociedades amigos de bairro. Quando eu mudei esta Câmara para cá, eu deixei organizado 33 sociedades amigos de bairro na questão da organização, da luta da população. Por isso eu quero dizer, o povo tem que saber, o deputado tem que ter dignidade, espírito de luta e saber dizer, hoje, por exemplo, como você pode afirmar que você vai trabalhar para a região se você não sabe quem vai ser o governador? O que nós temos que dizer, sim, nós vamos lutar sempre pela região, trazendo ou não trazendo o benefício, nós vamos lutar pela região, e é isso que nós vamos fazer e sempre faremos. Se o Quércia for senador, ele não manda, ele está no parlamento. Eu quero saber o governador, até porque o meu partido tem candidatos laranjas ao governo do Estado de São Paulo. Isso é triste para a política nacional. E eu tenho que trabalhar sabendo que nós vamos ter que escolher um governador, e esse governador vai ter que olhar para a nossa região se nós tivermos a capacidade de mobilização. Obrigado. Pela ordem. Artigo 102. Mas está ligado com o PSDB, vamos ajudar o Alto. Artigo 102. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados ministros, olha, eu queria louvar porque nós estamos aqui aprendendo muito com os vereadores que usaram a tribuna aqui. Nós vimos como que o vereador Paulo de Souza Félix falou aqui, o Paulo Silas também, com muita propriedade, dando orientações para todos nós, com a experiência acumulada ao longo do tempo. Olha, doutor Maurício, eu pedi para o artigo 102, porque não dá para concordar com o senhor falar que uma cidadã da cidade,
que exerce a cidadania, uma pessoa que tem solidariedade, demonstra no seu gesto, sem ganhar nada, não está eleita para cargo nenhum, uma pessoa que, solidária, encaminha por um bilhete um munícipe com dor para um hospital, fala que ela não pode fazer isso, doutor Maurício. Não é isso. Não foi. O senhor está falando, então eu não estou entendendo nada. Não foi isso. O senhor fala que a dona Leonor não pode fazer um bilhete para encaminhar uma paciente que está com dor para o hospital? Não foi isso. Isso é exercício pleno da cidadania. Todos que estão aqui, se perceberem uma pessoa que está precisando de uma solidariedade, precisa mandar um bilhete a quem de direito. Se precisa do delegado de polícia, escreva um bilhetinho para o delegado de polícia, se vocês conheçam. Se vocês conhecem o presidente da Câmara, escreva um bilhete para o Paulo Félix socorrer. Se conhecem o doutor Maurício, escrevam um bilhete da lavra de cada um dos presentes aqui, de cada munícipe, de cada cidadão, para o vereador Paulo Silas, para o vereador Caboré, para este vereador, o vereador Marco Porta, Eloy, Carlos Andrade, Natal, Ismael. Apertem as pessoas como fez a dona Leonor. Então não é possível a gente escutar o líder do PSB defender esse tipo de atitude, doutor Maurício. A dona Leonor tem o direito, como cidadã, de pedir socorro nos órgãos públicos da cidade. Adiantar consulta. Pedir socorro lá, doutor Maurício. Agora o senhor está interpretando. Interpretar o que é pecado e o que é virtude, isso é do gênero humano, é de cada uma das pessoas. O senhor está interpretando. Vereador Paulo Silas, acompanhei Vossa Excelência, houve uma contradição no seu discurso. O senhor falou que a sua crítica aqui mudou o trânsito na cidade. O senhor falou aqui que a sua crítica aqui melhorou a questão do erro vinculado à merenda escolar. Como que então o senhor não tem eco no executivo? O senhor falou aqui e depois o senhor fala que não existe isso. O senhor falou uma coisa e falou outra logo em seguida no mesmo momento. Então o senhor fez críticas aqui que foram acolhidas e são bem-vindas as críticas propositivas. E é isso que nos ensinou aqui o presidente da Câmara, o vereador Paulo Félix. Vai ser eleito um deputado para meter o pau e o senhor fica aqui como o arauto do mal, pronunciando um mal futuro para nós, vereador Paulo Silas. O Maluf não vai ser presidente, governador não. Afaste isso, vereador Paulo Silas. Vamos juntar todos aqui. Agora o senhor está defendendo que o Maluf seja o governador, porque o seu candidato não tem chance. Um já renunciou ontem e o outro é candidato hoje. Eu não sei o que é. O seu candidato, o seu partido renunciou ontem. O outro foi candidato hoje. O senhor quer que o Maluf seja? Então, mas o Maluf, nós vamos lutar juntos, eu acho, vereador Paulo Silas, para evitar que o Maluf seja. 30 segundos. E mais ainda, vereador Paulo Silas. Olha, o senhor falou aí, praticou uma injustiça contra o Mário Covas. O Mário Covas é o vereador Caboré. O Mário Covas que não pode se defender mais, vereador Paulo Félix. O governador Mário Covas pegou um esqueleto que o Quercia deixou lá no Pirajussara para eleger o Fleury, e o Mário Covas transformou aquilo num hospital geral do Pirajussara. Então o Mário Covas prestou um real e significativo serviço à população de Taboão. 15 segundos. Porque o Quercia deixou lá implantado para nós um esqueleto para eleger o Fleury, que abandonou toda aquela construção. E hoje o Hospital Geral do Pirajussara é uma realidade por conta do governador, do vereador Caboré. Muito obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, considerando que o tempo regimental está esgotado, quero agradecer a presença de todos, os senhores, as senhoras, da imprensa, lideranças presentes, os senhores parlamentares e a todos que contribuíram para o debate desta noite. Me declaro encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Você conhece o Caboré? 2 meninos, né?